Boa noite. Estamos ao vivo com o nosso Café Cultural, mais uma edição. Estamos entrando na edição número 82 aqui. Vou receber ela, maravilhosa, minha amiga, convidada. E eu tinha que começar com essa música, ela vai entender o porquê. Tô aceitando você, amada. Vamos lá. Achei você. Descansar como se fosse sábado. Guardando minha convidada maravilhosa entrar. É. Boa noite. Boa noite. Claro que eu entendi a música na hora, a primeira coisa que eu percebi. Eu falei assim, eu não podia contar todas as surpresas, né? Primeira coisa que eu percebi, falei, gente, é Chico, que delícia. Que maravilha. Daniele Brito entrando aí, um beijo pra todo mundo, a galera do Hoje Carlos entrando. Carlos, ó, o Stefinho tá aí. Carlos, saúde, se espirrar. Grande Carlos, grande referência da comunicação translagoense, quiçá nacional. Nosso chefinho, né? Que maravilha. Bom, pera, que eu vou primeiro apresentar essa pessoa, que eu estava procurando o currículo dela aqui agora, e achei ele meio extenso, então agora eu vou falar. Ela é formada em jornalismo pela Unitoledo Araçatuba, pós-graduada em comunicação empresarial, praticante de artes marciais, mãe da Juju e mais alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo. Daniela Galli. Estudante de letras agora. Que maravilha. Obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Já tem um tempo, né? Uhum. O prazer é todo meu em participar. E muito obrigada pelo convite, viu? Um carinho muito grande que eu tenho por você sempre. E eu não podia deixar de colocar essa música em evidência, porque vou contar um pouquinho. Eu conto ou você conta? Porque foi um bate-papo que nós tivemos falando. Eu e ela, a gente encontra minuto de filosofia, né? Então, tudo que é cultural a gente acaba falando. E eu falei sobre Chico, que eu sou apaixonado por Chico. E ela falou, nossa, eu amo construção. Porque ela conhece que todas as últimas palavras das estrofes são proparoxítonas. Para que ela foi me falar isso? Eu fui ouvir letra por letra. Dos versos, todas as últimas palavras de cada verso são palavras proparoxítonas. Exatamente. Como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. Que delícia, gente. Aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Eu falei, não, eu não posso deixar de isso. Oi, Sadag, boa noite. Sadag é mãe de infância minha aqui de Andradina. Um beijo, tia. Maravilha. Dani, vamos começar do começo? O que você acha? Vamos lá. Bora lá. Eu falei primeiro de praticantes de artes marciais para falar assim, não mexe comigo que eu não ando só, né? Eu ando com a minha faixinha amarela de karatê. Que delícia, que delícia. E aí, sempre jornalista? Sempre quis ser? Como que foi o começo do começo? Edgar, assim, eu sabia que eu ia para a área de humanas desde sempre, né? Porque eu sempre detestei detestei matemática, física e química, então eu já sabia que eu ia para a área de humanas, que eu seria uma praticante da área de humanas. Aí, afunilando, entrou na minha cabeça direito, letras, o que mais? Até pensei em psicologia, né? Que em algumas faculdades a psicologia ela é considerada de humanas, né? Em algumas faculdades é biológicas, em algumas de humanas. Quando eu estava assistindo televisão, aí eu peguei e falei para minha mãe assim, eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia crônica, eu escrevia poesia, eu ganhei concurso de poesia quando era adolescente. Então, sempre escrevi bastante. E aí um dia assistindo televisão, a minha mãe, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, já sei que eu vou fazer jornalismo.
Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque reúne as duas coisas que eu mais gosto de fazer, aparecer e falar. Que maravilha! Eu fui tímida, eu tenho vergonha só de pedir carona só. Eu nunca Sempre. fui tímida e sempre gostei muito de Bielzinho, falar. beijo, Bielzinho, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Ó, estamos sendo assistidos Um diretamente beijo. de Niterói. Sempre gostei de falar, de aparecer, nunca fui tímida, sempre gostei muito de escrever. Então, eu falei assim, eu acho que é a profissão certa para mim. Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei de uma forma enlouquecedora pelo jornalismo. Então, eu fui daquelas alunas que mandava o povo ficar quieto, que sentava na frente, que prestava atenção, que fazia todos os trabalhos, que deixei para curtir o último ano da faculdade só, que aí ia para bar, para festa, para os fervos lá em Araçatuba, né? Sim. Mas eu fui uma aluna excelente, assim. E me dediquei muito. E, assim, me apaixonei pela profissão daí. E deixa eu te falar, andradinense mesmo, nata. Nascida e Sim, criada. nasci aqui. Nascida e criada aqui. E estudou em Araçatuba. Sabe o que eu Araçatuba. achei interessante, né? Nós estamos comemorando, gente, 1 ano de Café Cultural. E vai ser o mês todo aí ser dedicado. Eu vou sempre fazer essa recordaçãozinha aí. De 1 ano e mais de 80 entrevistas. E dentro desses entrevistados, eu entrevistei alguns jornalistas treslagoenses e da região, como a Emily Custódio, nossa amiga e parceira, Rogério Potinari, que você também conhece, maravilhosos. E eu falei assim, a Emily, eu e ela, a gente sentou e até com o Rogério a mesma coisa, a gente deu uma relembrada dos tempos de vanguarda aí do jornalismo, e todos citaram o nome de Daniela Galli. Olha que coisa louca. Pois é, menino, eu já vou fazer, já tô quase com 15 anos, passei dos 15 anos de formado já. E quase toda a minha vida, a minha carreira jornalística foi em Três Lagoas. Eu trabalhei em quase todos os veículos de comunicação em Três Lagoas. Olha que maravilha. Você começou aonde aqui? Seu primeiro trabalho pós-faculdade ou no meio da faculdade como jornalista? Foi na TV3, você lembra da TV a cabo do Ricardo Aike? Lembro. Nossa, isso em 2005. Olha, que delícia. Foi a primeira, né, que teve aqui. Foi a primeira, mas aí ali era um projeto tava muito embrionário ainda, muito no começo. E aí depois eu fui para o Perfil News, trabalhei no Perfil News. Depois do Perfil News eu fui para a prefeitura, participei da assessoria de comunicação da Simone Tebet, no primeiro mandato da Simone Tebet. Depois eu fui para o Hoje MS, olha só, não era Hoje Mais ainda, era Hoje MS. Fui professora da EMS por 4 anos, fui correspondente do Diário MS, que é um jornal de Dourados. Depois de ser correspondência, tive uma outra passagem pelo Perfil, e aí foi quando eu comecei a escrever para a Revista Rara. Para a Revista Rara eu escrevi de 2009 a 2016. Primeiro como frila, mais ou menos fixa, porque a Ivete sempre me chamava para escrever. E depois eu fui tratada para fazer parte do efetivo e daí já era Hoje Mais, né? E aí fiquei 3 anos, aí participei da assessoria de comunicação, trabalhei 1 ano como assessora de comunicação em Ribas do Rio Pardo, perto de Campo Grande. Depois eu trabalhei numa emissora de televisão 1 ano, que foi onde eu conheci o Carlos. E agora estou de volta à nossa casa. O bom filho a casa torna, né? Estou de volta ao Hoje Mais, Agita Comunicação, que me recebeu sempre de braços abertos. É uma delícia trabalhar lá. Estava me lembrando aqui que nós nos conhecemos nessa sua segunda vinda, né? Para o Hoje Mais. 2011, 12, se eu não me engano. 2013. 13. Foi quando inaugurou, mudou, né, o nome do Hoje MS para o Hoje Mais, e nós fizemos aquela festa maravilhosa. Sim, dia 5 de março de 2013 foi aquela festa. Nós fizemos uma foto, você e Ana Maria Barbosa, lembra?
Ana Maria Barbosa, querida. Queridaça, adoro ela, de paixão. Que delícia. Emes, quantas turmas você já entrou ali? Você já participou ali? Como professora? Eu formei uma turma como professora. Fiquei 4 anos na EMS. Fiquei 4 anos como professora. De quando a quando, mais ou menos? De 2007 a 2010. Caramba, que bacana. Meio de 2007 até meio de 2010. Foi o quê? A primeira turma? Não chegou a ser a primeira. Não chegou a ser a primeira turma. A primeira turma é a turma da Daniele Brito, da Renata Prandini, não foi a primeira turma. Mas foi... Já foi bem no começo, foi assim, mas queira ou não, ainda foi bem no começo, né? Da questão de jornalismo aqui. Na verdade, o curso de jornalismo começou 1 ano depois do curso da Unitoledo. Eu fui da primeira turma da Unitoledo. Você formou quando? 2004, né? Você falou? Formei em 2004. Formei em 2004. A primeira turma da EMS saiu em 2005. Caramba, e agora? Letras também? E agora, finalmente, vou fazer uma faculdade de letras, porque como eu sou muito apaixonada por escrever e apaixonada pela língua portuguesa, eu falei assim, não, eu preciso fazer um curso de letras, né? E aí ingressei o ano passado num curso EAD, porque não sei, para mim não é o ideal, porque eu queria ir para a faculdade. Na verdade, eu queria uma turma de faculdade para beber no boteco, né? Mas... Tá fazendo uma falta isso, né? Ai, que saudade do boteco, hein, meu filho? Já vai pra quê? 2 anos, hein? 2 anos, ai, que saco. Mas aí eu optei pelo EAD por conta da logística, do tempo, da questão, assim, de otimizar o tempo mesmo, né? Porque não dava para eu fazer presencial. Trabalhando em Três Lagoas, morando aqui, eu falei assim, não, presencial vai ficar muito corrido, muito puxado para mim. E eu que sou mãe, né? A Juju vai fazer 10 anos, então, assim, precisa de um pouco mais da minha atenção. Aí eu falei assim, não, preciso dar um tempo disso daqui. Vou fazer EAD mesmo. E aí tô fazendo EAD. Acho que vou concluir o ano que vem. Tem estágio, tem relatório de estágio para entregar, mas estamos aí, estamos fazendo. Eu tiro boas notas, inclusive. Isso é bom. Você não precisa não tem nem dúvidas disso. Dani, deixa eu te falar uma coisa. Em 15 anos de profissão, 15 anos de jornalismo, muita coisa mudou no jornalismo? Jornalismo escrito, quiçá, televisivo... Então, a principal mudança pela qual eu passei foi a mudança do impresso para o digital, né? Que foi, assim, bem gritante para mim. Por exemplo, na faculdade, na minha faculdade, na minha turma, a gente ainda tinha laboratório de revelação de fotografia analógica. Nossa, as câmeras, eu não sei se você lembra, Edgar, eram umas câmeras quadradas, chamava Mavica. Você lembra? Mavica, me lembro. Eu peguei essa época. Sim, parecia uma Polaroid enorme, assim. E eu me lembro também do rádio, aquele rádio amador, você lembra? Aquele rádio de frequência? Sim, também tinha. Tinha muito isso, né? Hoje você consulta tudo na internet, é incrível. Como que a gente evoluiu, né? Facilitou. A internet era mato, né? Nossa, discada. Acho que era discada mesmo. Se tivesse, né? Era uma vida para fazer uma matéria, para fazer uma entrevista. Você tinha que ir na fonte, você tinha que ligar. Hoje em dia você resolve tudo pelo WhatsApp. Hoje em dia deu muito mais praticidade, né? E segurança assim, também, né? Também. Então, assim, a principal mudança pela qual eu passei foi essa. Mas, assim, a essência do texto jornalístico, ela permanece. Para mim, ela permanece. Porque as regras de escrita jornalística, elas não mudaram com o tempo. Um texto jornalístico ainda é um texto jornalístico com vamos dizer assim, a licença poética de alguns jornalistas que conseguem, que podem, né, escrever em primeira pessoa, ou fazer um relato um pouco mais pessoal,
Só que a essência não muda, né? O lead, que é o que a gente fala, o lead, a gente fala muito em pirâmide invertida no jornalismo, né? Que a gente escreve as informações mais importantes em cima e as menos importantes embaixo. Então, forma uma pirâmide invertida, né? O topo da pirâmide onde está mais importante e as menos importantes ficam para o final. Por quê? Porque quando a gente vai cortar um texto, a gente corta ele de baixo para cima. Então, as informações mais importantes não são prejudicadas. Entendeu? Olha isso, gente. Matéria de utilidade pública, os bastidores de um jornalismo escrito, né? Hoje a gente ainda estava comentando, numa reunião que a gente fez da equipe lá na empresa, que, por exemplo, você pega um texto, você pega uma matéria sobre uma ocorrência policial. A polícia não escreve de uma forma jornalística, né? Eles vão narrando os fatos cronologicamente. Então, viatura tal, com o PM tal, saiu em diligência, depois da diligência fez uma busca, aí através de uma denúncia foi até a casa do fulano. E aí lá no final, às vezes, está a informação mais importante para nós jornalistas, né? Que é o diferencial, por exemplo. Eu li um texto da polícia esses dias que no final o filho tinha batido no pai. Aí eu falei assim, não, a relevância tá nisso, né? Para nós tá nisso. Aí o título, aí isso é a informação mais importante para nós. O filho bate no pai, a paulada e não sei o que. Isso que é o jornalismo mesmo, né? É claro que assim, a polícia, não tô aqui criticando o trabalho da polícia, pelo amor de Deus, a polícia... Não. Cada um tem o seu estilo de trabalho, tanto é que eles não são jornalistas, eles são policiais. Sim, a polícia presta um serviço maravilhoso, essencial, e esses textos são essenciais para o trabalho da imprensa, né? Porque é divulgando o trabalho da polícia que a gente consegue informar a população para ficar atenta, por exemplo, a golpes de estelionato, a determinados locais que são pontos de vendas de droga, enfim, uma série de acontecimentos, né? Essa parceria, eu falo que é de extrema importância, né? Mas é aquela história, cada um no seu quadrado, você como jornalista, o policial como policial, na sua escrita, enfim. O importante são as informações e levar para a população isso aí, né, Gali? Sim, isso mesmo. Ô, Gali, deixa eu te falar. Então você não é atriz, não? Eu procurei pelo Google, eu achei uma tal de Daniela Gali, atriz, em um monte de lugar. Eu falei assim... Você viu como eu sou bonita? Quem que é essa mulher, gente? E é mesmo, fez malhação, fez um monte de coisa. Alta, loira, do olho claro, sou eu. Eu falei, como assim, gente? Só que o dela acho que é com 2 L's, né? Se eu não me engano. Não, é igualzinho o meu, é minha homônima. Daniela Gali. Gente, só que ela tem salgado no meio, se eu não me engano, que eu tava olhando aqui. Não, isso eu não sei, mas o artístico dela é Daniela Gali. Que maravilha, olha isso, gente. Deixa eu te falar uma coisa, Gali. Eu te chamo de Gali, te chamo de Dani. Eu vi que você fez televisão também. Você chegou a ser âncora, né? De jornal. Eu fui apresentadora de um programa de entrevistas em Andradina. E eventualmente, quando a apresentadora se ausentava, uma vez ou outra eu cobri essa ausência dela, mas foi muito pouco, muito poucas vezes. E é bem diferente, assim, do que você estava acostumada. Porque a televisão ela tem uma linguagem bem diferente do que do impresso. Ela demanda mais tempo, demanda mais cuidado e mais dedicação para fazer uma matéria. E você não faz sozinha. Televisão você não faz sozinho. Fazer sozinho televisão, por exemplo, até faz sozinho. Um jornalista até consegue fazer uma matéria sozinho. Mas é muito dispendioso e demanda muitas funções para a mesma pessoa. Porque é colher informação, é filmar, decupar, editar e pôr no ar.
Então, demanda para que tudo isso seja feito com rapidez, a televisão demanda uma equipe maior para fazer, né? E aí foi desafiador trabalhar na TV para mim, porque eu não tenho a paciência necessária para esperar uma fonte, uma matéria. Eu já sou mais prática, eu já quero resolver, já quero fazer, se for o caso eu faço sozinha. E aí eu não aguento a câmera, né? Tem que montar a câmera, montar tripé. E depender de outras pessoas, para mim, é bem complicado. Eu sou meio metida autossuficiente, sabe? Eu me basto. Uma live bem diferente, né? Também, inclusive linguagem. A gente meio que, com essa vinda, né, dessa situação de cada um ficar na sua casa, vieram as famosas lives e também acaba sendo uma coisa meio paralela ao TV, à escrita, que seja jornal, que seja revista, ao rádio. Eu falo que não é nenhum nem outro, né? Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, né, Edgar? Senão a gente não ia conseguir se manter no mercado de trabalho. Mas, Carlos era meu coordenador na época da televisão, em Andradina, e a gente conseguiu, assim, uma afinidade muito boa para trabalhar junto, a gente meio que pensava igual, então foi bem bacana essa dinâmica de trabalhar com o Carlos na TV. E aí eu aprendi a fazer televisão. Hoje eu posso dizer que, apesar da pouca experiência, né, de 1 ano só, eu aprendi a fazer matéria para televisão. Eu falo, não é porque ele está assistindo a gente aqui não, mas o Carlos, eu falo que é um dos grandes nomes na questão televisão. A experiência, a bagagem que ele tem, oriundo de São Paulo, do Campo Grande, que ele trabalhou há muito tempo, e ele tem uma linguagem fácil, uma linguagem visionária nessa questão, inclusive comercial, né? Que você acaba atrelando. O Carlos, ele gosta, né? Ele gosta muito de televisão, então ele faz... você percebe que ele faz com carinho, ele faz com amor, ele faz sem sacrifício. Aquilo ali não é um sacrifício para ele fazer. Se ele tiver que varar à noite para fazer um programa de televisão, ele faz e faz com prazer, porque ele gosta, né? Ele gosta muito de televisão. E o resultado, então, com certeza, sim, isso a gente maravilhoso. Dele, né? No trabalho dele, nas produções dele, ele é sensacional. Maravilha. Vamos falar de Instagram, já que a gente chegou nas lives, que eu queria saber. Vamos falar de Instagram. Vamos falar de Instagram, você já sabe do que eu estou falando. Eu falei que no anúncio, eu falei assim, nós vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória de sucesso, seu lado profissional. E eu me deparei há um tempo atrás, nesse período que a gente ficou meio que afastado fisicamente, que você criou um IG, né? Para a galera que não sabe o que é o IG, é esse perfil que nós temos no Instagram. Sim. Com um nome um pouco polêmico, que eu acho ridículo falar essa palavra polêmico, porque não é polêmico, gente, é uma coisa muito natural. Mas você já falou com um nome assim para chamar atenção, né? Sim, a minha intenção foi chamar atenção, porque já tinha muito Instagram voltado para esse público, e eu falei assim, eu preciso ter um diferencial. E aí nasceu Minha Mãe é Sapatão. Minha Mãe é Sapatão, olha que maravilha. E assim, falou com uma naturalidade, falava com uma linguagem tão suave, uma questão assim, tão que as pessoas fazem, uma tempestade em copo d'água, sendo que é uma coisa super, hiper, mega natural, né? O que era? Conta pra gente como é que foi essa ideia, quem que você queria atingir? É porque, na verdade, assim, Edgar, a palavra, quando a gente fala viado, fulano é viado, viado e sapatão, bicha, né? Ou machona, que mais? Caminhoneira, essas coisas, essas palavras, elas são usadas muito para ofender, né? Então, assim, a pessoa fala assim, fulano é viado, mas é um viado, mas é uma bicha, mas é... é sapatão, nossa, tinha que ser sapatão. Como se fosse uma ofensa. Quando, na verdade, o que a comunidade LGBT fez? Pegou essas palavras, tanto os gays quanto as lésbicas, nós pegamos essas palavras e a gente reverteu em benefício próprio. Então, assim, nós desconstruímos essas palavras. O viado, quem não quer ser chamado de viado, você tem que respeitar. A sapatão que não quer ser chamada de sapatão, eu respeito também, não falo, fico na minha, fico tranquila. Agora,
Não tem, pra mim não é ofensa. Tipo, se alguém virar pra mim e falar, ai, sapatão, um beijo, um abraço, obrigada, tamo aí, somos sapatão mesmo. E essa palavra, ela foi desconstruída, né, por conta disso. O meu Instagram, o que que aconteceu? Eu, ano passado, eu fiquei desempregada, e aí eu precisava de ter um projeto para me dedicar. E aí eu queria muito falar da minha experiência como mãe carreira solo, que eu sou mãe sozinha, né? Eu sou divorciada do meu ex-marido, do pai da Juju, e como mãe lésbica, porque a gente quase não vê essa experiência, a gente vê a experiência da dupla maternidade, de duas mães contando como é a dupla maternidade, que também que é uma outra configuração. Ou mas dois papais também, né? Ou dois pais também, a gente vê bastante. Mas uma mãe sozinha e lésbica, é difícil a gente encontrar quem fale dessa configuração. E foi por isso que eu comecei a fazer alguns vídeos contando como foi a minha experiência. Então, assim, desde quando eu contei para Juju, que ela sabe desde quando ela é pequenininha, os preconceitos que eu já encontrei, as coisas que eu já escutei, os absurdos que eu já escutei. Gravei um vídeo também falando sobre um possível segundo filho, sobre qual é a relação da Juju, que a relação da Juju que ela teve com as minhas ex-namoradas. Também falei de vários assuntos sobre maternidade e sobre maternidade lésbica, né? Mas o que acontece? O que aconteceu com aquele Instagram? Eu desativei ele temporariamente porque agora eu preciso dar uma reformulada nele. A Juju chegou numa fase da vida que ela tá na pré-adolescência. Semana que vem ela faz 10 anos, né? E essa pré-adolescência dela, eu não sei se eu tenho licença para falar disso, porque já não é... eu tenho a impressão de que, enquanto o filho é criança, a gente consegue falar por ele. Mas agora ela, nessa fase de pré-adolescente, chata pra caralho, diga-se de passagem, eu não sei se eu tenho licença para falar dela, entendeu? Então eu não sei até que ponto eu vou invadir a privacidade dela. Eu não sei, por exemplo, se eu posso comentar coisas que são mudanças no corpo dela. Então eu tô com medo de expor isso na internet, entendeu? Então eu precisei dar um passo para trás para talvez mais para frente dar uns 2 passos, um salto maior no futuro, para que eu possa pensar um pouco mais. Então, assim, o pessoal que for procurar o Minha Mãe é Sapatão, infelizmente não vai, porque eu preciso dar uma repensada nele. Mas os conteúdos foi muito gostoso de produzir, foi muito bacana de produzir, de fazer. Tia Dag, um beijo, que bom que você tá aqui, tá adorando a live, olha lá. Que delícia. Ela falou que tava caindo, deve estar dando uma travadinha. Desde criança, viu, Edgar? Olha que maravilha. Andradinense também? Andradinense, eu sou amiga da filha dela, amiga de infância da filha dela. Olha que delícia. Ô, Gary, gostei muito da sua postura que você falou, que às vezes as pessoas, é o que eu falo, é os dois lados da moeda, né? Tem muita gente que é muito vítima, mas também tem aquela pessoa que se põe no lugar das outras pessoas. No teu caso, você pôs no lugar da Juju e vê como que a vida dela vai seguir, a cabeça dela, enfim. Você teve essa questão. É porque assim, Edgar, é assustador ver o que nós meninas, o que eu, quando eu era menina, e nós mulheres passamos só por sermos mulheres. Então, assim, essa transformação no corpo de menina para mulher faz com que a gente passe passe a ser presa, entendeu? Passe a ser uma caça, porque os homens olham, chama a atenção dos homens. Então, assim, são questões que eu tive que trabalhar com ela, que eu tive que ser muito sincera com ela, para que ela possa se proteger. E até falei para ela, falei assim, olha, na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa,
você vira pro cara e fala assim, moço, não faz nada comigo, que a minha mãe é louca, ela te mata. E mata mesmo. Sim. Não tem como, né? E aí essa fase que você não consegue prender, porque você tem que deixar fazer algumas coisas sozinho, por exemplo, ir no mercado sozinha, ir para natação, porque aqui em Andradina é tudo perto, né? Fazer várias coisas sozinhas, só que você fica com o cu na mão porque reza e solta, né? O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Não tem como você ficar 24 horas com ela, né? Não dá, mas ainda assim, eu tenho muito medo de que ela passe coisas pelas quais eu passei. Por exemplo, de escutar na rua, ser assediada na rua, de homem querer passar a mão, sabe? De estar andando numa rua escura e o cara mexer, sabe? De ter sido assediada por homem da minha família, entendeu? Então, assim, eu morro de medo. Eu tenho vontade de esconder ela e colocar num convento. Oh, nossa, engraçado que a gente, inclusive lá no Hoscast, a gente fez um bate-papo com a Cristina Ferreira, assistente social, sobre... Tem um dia que comemora a questão do estupro adolescente, né? E ela estava falando isso, que o ano passado, beleza, a campanha era boa tal para as pessoas de fora. Só que esse ano parece estar mais voltada para começar a olhar dentro da própria família. Porque às vezes você mascara muito, né? Certas famílias mascaram muito e protege as pessoas ali e acaba destruindo todo mundo, né? Porque na verdade é o seguinte, você pega a configuração de uma família em que o homem é o único provedor e que essa mulher não tem nenhuma rede de apoio. Em um caso de assédio, o que ela faz? Um caso de assédio, tipo, o padrasto assediando a enteada, o pai assediando a filha, essa mulher, o que ela faz? Para onde que ela corre? É claro que tem polícia, tem que denunciar, tem que sair dessa casa, tem que dar um jeito, mas tem muitas mulheres que são ensinadas e são criadas para não sair, porque assim, a culpa de quando acaba o casamento é da mulher, a mulher que falhou. Então, o fato da criança, tem muitas mulheres que acreditam que o meu marido deu em cima da minha filha porque ela estava de short curto. Então a culpa é da mulher. Estava com short curto, o peito já estava crescendo, ela quis, ela procurou, ela insinuou. Então o discurso de que a culpa é da mulher é muito grande em cima da gente. Então, essa mulher acredita que a grande culpada, assim, eu já vi vários relatos e várias histórias da mulher ficar do lado do marido, do padrasto, no caso, e em detrimento da filha, da própria filha, né? É um assunto, eu falo que é um assunto extremamente delicado, né? Eu falo que até a vibe é meio ruim, mas é necessário falar porque todo mundo tem família aqui que está assistindo. E, infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa da gente, né? Eu tenho que falar a exaustão, eu acho. Porque a gente tem que proteger nossas meninas. Eu sempre falo que, assim, como que é aquela frase machista? Protege suas cabritas, que meu bode tá solto. Ridículo, né? Eu acho ridículo isso tudo bem. Meus filhos, vocês cuidem dos seus bodes, porque a minha cabrita vai andar armada. Vai cortar. Vai acabar. Eu gosto muito de falar com você, porque a gente sempre acaba assim, num tom leve, né? Não é aquela coisa pesada, porém, não deixa de ser sério, né? Sim, é verdade. A gente consegue manter esse equilíbrio, né, meu querido? Amizade não existe amizade, né? Com certeza, com certeza. Gari, o que você acha? Vamos entrar num tema legal que eu acho muito bacana, sobre a adoção. A gente vê hoje, no Brasil, é tão difícil a gente ver... Eu não sei se o processo de adoção é muito difícil, ou se as pessoas mesmo ainda relutam para adotar uma criança. Porque, assim, vira e mexe, tem muitas campanhas que estão sendo feitas aí. Fiz recentemente uma matéria sobre adoção, Edgar, e eu tive a felicidade, a alegria de entrevistar uma mãe que ela adotou um menino de 12 anos. Olha só.
12 anos, a Valéria. A Valéria é escritora, psicóloga, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Hoje ela mora em Montevidéu. E ela e a esposa dela adotaram o Jorge, que hoje tem 18 anos, mas ele tinha 12 anos quando ele foi adotado. E foi muito bacana conversar com a Valéria sobre isso, porque assim, o Jorge tem o perfil de milhares de crianças que estão por aí disponíveis para adoção, né? O Jorge, primeiro que o Jorge é negro, ele ficou órfão muito cedo, os irmãos, cada um foi colocado para adoção, ele passou por vários lares adotivos, até que a história dele chegou aos ouvidos da Valéria e da Fabiana, que são as mães dele, que são casadas, né, que hoje em dia são as mães dele. E foi sensacional, assim, a história. Elas pegaram e se adaptaram a ele se adaptou a elas, e foi sensacional conhecer essa história. Foi assim, uma história que me emocionou demais, assim. Eu acho que ainda tem muito preconceito em relação à adoção no Brasil, e principalmente a adoção por casais homoafetivos, porque as pessoas têm a ideia absurda de que é melhor uma criança ficar num orfanato do que viver numa família, porque essa família tem 2 pais e essa família tem 2 mães. Então Esses dias eu li um negócio muito legal que fala assim, geralmente a criança que foi adotada por um casal homoafetivo, sendo homem ou mulher, essa criança ela foi abandonada por um casal ou heterossexual. Sim, então, existe isso, né? E na verdade a gente fica pensando, o que eu vou explicar para o meu filho? Não tem pai, não tem mãe, pronto, fim, acabou, não tem... A criança, Edgar, eu aprendi com a Juju que a criança, ela mesma guia a gente pelo caminho que a gente tem que ir. Porque não tem preconceito na criança. Não existe conceito. Então, de vez em quando, eu dou umas brincadas aqui em casa com a Juju, que eu falo assim, credo, fulano é viado. Ai, mamãe, é igual você. Ela fala. Olha isso. Ela mesma já te conduz o que é certo. Ela tem consciência disso, isso é muito bom. Ela falou assim pra mim, mamãe, você tem que arrumar uma mulher que seja 2 anos mais nova que você ou mais velha, 2 anos mais, não, que seja da sua idade ou 2 anos mais velha que você, porque aí ela vai ser uma mulher madura, não vai ficar terminando por qualquer coisa. olha a cabeça da criança, ó. Falamos dela, Emily Custódio acabou de entrar aqui. E a orelha dela deve ter queimado. Queimou a orelha. Queimou sua orelha, Amy Love? Saudade. Falamos de você horrores antes de você entrar. Falamos. Que maravilha. E, Gali, vamos falar de convívio familiar nessa questão. Como a gente começou a falar do IG, do Minha Mãe Sapatão, esse convívio de criança com o casal, qual que é a tua opinião sobre isso? Acho que você já mais ou menos falou, né? Você já falou que é naturalidade 100%, até mais do que muitos casais que têm problemas, né? Na verdade, assim, Edgar, eu como jornalista, eu sempre circulei pelo meio, antes até de eu me descobrir lésbica, eu sempre circulei através dos viados e das sapatões da vida, né? O meio LGBT, depois vou ver os babados que falaram de mim. Nós falamos coisas que você nem imagina, Emily. Esquentou a orelha dela. Eu sempre circulei pelo mundo LGBT, sempre tive muitos amigos gays, amigas lésbicas, e eu jamais admitiria, e eu sempre tive na minha cabeça que eu jamais admitiria que Carlos não defendeu você não, ele pôs lenha na fogueira. Eu jamais admitiria que a minha filha fosse preconceituosa. Então eu trabalhei com ela em cima disso, em cima de que o amor, o importante é o amor,
O importante é o amor que a gente tem no coração, não importa se são 2 homens, não importa se são 2 mulheres. Eu tive uma namorada que ela falou assim, ela queria andar de mão dada, essa minha ex-namorada. Só que ela pegava na mão bem assim, ó. Não era mão dada, assim, ela pegava bem fraquinho. Quando ela via criança, ela soltava a mão. Falei, mas por que você soltou a mão? Ah, porque tem criança perto. Falei, mas e daí? Ah, mas o que os pais vão falar? Falei, querida, problema dos pais. Eu não tenho que explicar para uma criança por que eu tô de mão dada. Se a criança perguntar, ela vai perguntar para o pai e para a mãe, e aí o pai e a mãe que se virem para responder. Por quê? Porque o problema da Juju é meu. Se ela vê... Mamãe, eu vi 2 meninos se beijando. O que é isso? É 2 meninos se beijando. São 2 namorados, acabou. Aí eu vi 2 mulheres de mão dada. O que é? São 2 mulheres de mão dada. Elas estão namorando, são namoradas, esposas, amantes, amigas. Ai, mamãe, eu vi uma pessoa segurando um cigarro assim, por exemplo. Ai, não é um... Ai, o cigarro segura... Tô falando assim, uma ação hipotética, né? Ah, eu vi um cigarro assim e vi um cigarro assim. Qual a diferença? Ah, o cigarro assim é maconha e o cigarro assim é o tabaco. Quando chegar nessa fase, né? A naturalidade, né? Não tem muito o que falar. Tem que ser uma coisa natural. Porque as pessoas às vezes acham que é um absurdo conversar com criança, quando na verdade é muito mais fácil do que a gente imagina. Muito mais fácil. Então ela sempre conviveu com as minhas amigas, com as minhas algumas ex-namoradas, né? Com as 2 últimas ex-namoradas ela conviveu. Ela mesma, no começo ela ficou um pouco reticente ao falar, quando ela falava assim, às vezes ela falava, é amiga da mamãe. Eu tô na casa da amiga da mamãe. Mas aí, com o tempo, ela foi falar assim, nós somos pra casa da namorada da minha mãe. E aí percebi que ficou mais natural para ela também. Quando ela conforme a gente foi convivendo e foi crescendo, assim, né? Engraçado, né? Eu vejo tudo isso, não é fácil criar um filho hoje, né? Não é. Graças a muita Deus informação. Tem que dar graças a Deus que tá vivo, que tá saudável. E tem que tocar o barco, não tem como. Não é fácil, assim. Eu digo assim, é prazeroso, claro. Só quem tem prazer na maternidade sabe. Não é prazeroso, não. É um cu. Eu adoro a sinceridade dela. É horrível, então. É ruim, porque assim, a mãe, depois que ela tem filho, ela fica completamente invisível. Você leva no hospital, você leva no hospital, você não tem nome mais. Mãezinha. Você é a mãe da Juju. Você é a mãezinha, vem aqui. Uma vez eu levei ela no hospital, ela tava com 38 de febre. Olha, mãezinha, 38 é febre, viu? Falei, não, vim aqui passear na porra do hospital de certo. Não tem nada pra fazer. Ó, a Dê tá falando aqui, ó, Dani sincera. A Dani é maravilhosa. Muito! Então, assim, é um amor que dói, é um amor que dói. O amor de mãe e de filho, mãe para filho, né? Mas a maneira como a sociedade brasileira, e eu acho que isso é no mundo inteiro, né? A maneira como a sociedade romantiza a maternidade é muito injusto para nós, assim, para nós mães. Porque a gente tivesse que ficar em função do filho. Aquela mãe que não fica em função do filho, ela é menos mãe. Entendeu? Ela é uma mãe pior, uma mãe ruim. Então, para falar com as pessoas, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, Edgar, vamos tomar uma cerveja, eu tenho que primeiro falar assim, olha, eu amo a minha filha, mas eu amo tomar uma cerveja com o Edgar. Vou deixar isso separar as coisas. Eu vou deixar a Juju com a Emily Custódio. Vou deixar a Juju com a Emily Custódio. Vamos pro bar, eu e você, Edgar? Não deixa vamos. Ela é louca. Mas a Juju dá jeito nela. A Juju cuida dela. Cuida dela. Isso é muito bom, isso é muito bom.
quando eu falo para as pessoas que... Ah lá, pode deixar, viu? Obrigada, Amy Love. Quando eu falo para as pessoas assim, por exemplo, que eu gosto quando ela vai para a casa do pai dela. Ela passou 2 semanas na casa do pai dela. Gosto quando ela vai para lá, porque ela vai feliz e volta feliz. Ai, você não sente saudade? Eu falo, sinto, mas é só um pouquinho. Tá Pronto, bom. duas casas para ela levar. Ai, eu descanso. Mas as pessoas ficam abismadas quando eu falo que às vezes eu não sinto saudade, que eu não vejo a hora, que eu dou graças a Deus quando ela vai para casa do pai dela. As pessoas ficam abismadas. Não é que você não sinta saudade, você sente, mas você também precisa, às vezes, dessa naturalidade, né? Eu sinto pouca. Igual ela faz com você, né? Não, entendi. Mas a gente tem essa liberdade. Eu falo pra ela, você sentiu saudade da mamãe? Ai, mamãe, não deu tempo não de sentir saudade. Foi só um pouquinho só. Mas eu tenho certeza que você, por mais que você seja desencanada, sempre com o olhinho em algum lugar, sempre com gatilho. Eu mando áudio pro pai dela de 8 minutos de recomendação. Pode comer isso, não pode comer aquilo, pode comer aquilo outro, pode fazer, pode não fazer, não vai fazer, vai fazer. É assim. Minha mãe é o sargentão, isso sim. Ela sabe, mas a gente se dá super bem, porque ela já me conhece, sabe? Ela já sabe o meu modus operandi. E ela sabe quando eu vou ficar brava, quando eu não vou. E a gente se dá super bem. A Juju é uma menina sensacional. Juju, eu acho que ela serviu o exército, só pode. Só pode. Será? Que maravilha, minha amiga. Ó, já tá dando quase 50 minutos esse papo. A gente nem viu passar. Você sabe que eu gosto de encerrar com o meu bate-bola, para poder conhecer um pouco mais da Daniela Galli. Vamos lá de bate-bola, então. É um bate-bola da Dani Sincera, como já te batizaram aqui. Dani Sincera. O da Emily, eu caí na risada, não teve jeito, que eu falei, eu queria tanto romantizar uma coisa e a Emily acabou com o meu bate-bola. Eu falei, a Daniela Galli vai ser a mesma coisa. A Emily é das minhas, meu querido. Isso é bom, isso. Se eu servi o exército, a Emily serviu junto. Olha isso, Emily. Hoje você tá na boca do povo. Um beijo, linda. Beijos. Vai lá. Vamos lá, vamos ao bate-bola. Amiga, falando uma palavra, você fala o que vem à sua mente, você com o seu coração aberto. Fala que o povo escuta hoje. Beleza. Maravilha. Família. Juju. Juju? Só? Mamãe Só Juju. Juju, minha família. Tá bom. Amor. Necessário. Trabalho. Paixão. E paixão? Paixão. Perigoso. Medo, né? Medo. E o medo? Medo. O medo que a Daniela Galli tem. O medo de perder a Juju. Isso é pesado mesmo. Futuro. Uma casa, um carro. Na praia? Na praia e um concurso público. Olha. Que maravilha. Passado. Olha. Tá lá. Deixa pra trás. Deixa pra trás. Se lasque. Presente. E hoje? Presente é o que a própria palavra fala. É um presente. Tem que ser vivido da forma mais intensa possível. Com responsabilidade, mas com intensidade. Maravilha. Uma gratidão. Gratidão pela minha rede de apoio, pelos meus pais. Você, Daniela Galli, você se considera uma pessoa privilegiada? Sou privilegiada. Me reconheço nos meus privilégios.
Maravilha. Não tenho palavras mais para te agradecer, tá? O nosso bate-bola foi feito, não doeu nada. Eu achei que você ia acabar comigo igual a Emily fez. Não, foi mais suave você hoje. Eu sou uma mocinha! Nossa, sou delicadíssima. Querida, quero te agradecer mais uma vez, tá? Esse bate-papo sensacional. É sempre bom demais conversar com você. E espero que venham muitos e muitos e muitos bate-papos aí, a gente reunir essa galera, acabar essa situação, pra gente tomar aquela cerveja que já foi adiada muitas vezes, né? Tá aqui, né? Parece que tá aqui, não desce a cerveja. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigada. Parabéns pelo seu programa. Parabéns pelo 1 ano de Café Cultural. Você é uma pessoa sensacional. Que eu tenho, assim, o carinho de fazer parte do meu hall de amizades. E que eu amo de paixão. E que venham muitos outros bate-papos. Ai, sim. E justo com quem, né? Já que a gente não gosta de conversar, imagina. A gente gosta pouco de falar, né? Quero agradecer a presença de todo mundo que participou aí com a gente, os nossos grandes amigos, Carlos, Emily, Daniel Brito, um beijo para todo mundo que esteve com a gente. Vai ficar salvo aqui no IGTV, vou jogar no YouTube Café Cultural MS e agora no www.cafecultural.com.br. Que chique, gente! Um beijo para vocês. Beijo. Se cuidem. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.